do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma aula de JavaScript, continuando aquele assunto de funções. É um assunto bastante interessante de JavaScript. Na primeira aula a gente viu, né, algumas características de como criar uma função e tudo mais, e hoje nós vamos ver umas coisas diferentes, que nem todas as linguagens vão ter todos os elementos que nós vamos ver aqui. Tá? Tem algumas características que são exclusivas do JavaScript. Primeira coisa, se você já programa em Java, C++, uma linguagem orientada a objetos, né, C# e tudo mais, você já conhece essa palavrinha aí, does, certo? Essa palavrinha, ela é estranha quando você pensa nela, né? Né? O que será isso daí? Ela é utilizada nessas linguagens que eu falei para representar a mesma coisa, ou seja, o próprio objeto. Então, por exemplo, quando um objeto quer falar alguma coisa dele mesmo, ele usa lá does, certo? Então, funciona para isso. A gente vai ver aí quando a gente for criar o objeto em JavaScript que você também pode usar para esse tipo de coisa, para criar uma propriedade dentro de um objeto. Beleza. Bom, isso quer dizer que o does representa qual é o contexto de execução de um determinado código em JavaScript, tá? Só que na realidade é de qualquer uma das linguagens aí, não só JavaScript. Agora, a diferença que eles têm, ó, essa ideia de contexto de execução vai repetir em Java, C++, C#, mas adivinha, em JavaScript, não. E sim, dependendo do seu ponto de vista, você vai falar assim, não, mas realmente ele corresponde ao contexto ali que ele está. Tá? Só que o problema é que enquanto num objeto, em Java, por exemplo, o does é fixo, não importa se ele está dentro de uma função, fora de uma função, onde ele estiver, dentro daquela classe, ele vai ser fixo. O JavaScript não, ele pode variar. Ele vai variar o contexto. Pode não, ele vai variar o contexto. Vamos tentar entender um exemplo aqui para a gente poder ver no código também, inclusive, isso acontecendo. Vamos entender então. Imagina que você tem uma função e dentro dessa função você usa o does. Quando você tem uma função com does lá dentro, o contexto, né, o does, representa a própria função. Tranquilo, igual qualquer outra execução aí. Agora, imagina que você tem uma função sendo criada dentro desta função. Sim, é possível você criar uma função dentro de uma outra função em JavaScript. Aliás, isso é extremamente comum em JavaScript, ok? É muito comum. Esse does vai se referir a quem? A função principal ou a própria função que está ali? Vamos para o código que você vai entender. Vamos então criar aqui mais um, né, para a gente ver o exemplo. Vamos chamar isso aqui de funções 5.js e vamos criar aqui um exemplo. Vamos supor então que eu tenho aqui uma função chamada altera idade. Tá? O nome qualquer aqui, eu acho que nem seria o nome ideal, mas enfim. E eu tenho aqui does idade, certo? Igual a 0. Vocês vão ver mais para frente quando a gente for ver a orientação para o objeto, que aqui na realidade eu não estou criando uma function, eu estou criando um objeto, tá? E aqui eu estou colocando propriedade dentro dele. Mas por enquanto imagina que você tem uma variável dentro aqui da sua função, certo? Aí eu vou mostrar um negócio legal aqui para vocês. Existe um negócio padrão do JavaScript que é o setInterval. O setInterval, ele roda uma função de tanto em tanto tempo. Então, primeiro parâmetro de setInterval é uma função. Então nós vamos vir aqui, ó, function. Ela não recebe nenhum parâmetro, vou deixar uma função anônima aqui. E aqui dentro vai ter um conteúdo. O segundo parâmetro é de quanto em quanto tempo em milissegundos. Então, a cada 1000 milissegundos. Depois que ela terminou aqui, na realidade, ele vai passar batido. Lembra que JavaScript é não blocante, então ele sabe que aqui ele vai rodar de 1 em 1 segundo, então ele vai botar isso daqui para depois e vai continuar executando aqui, ó, vai para cá, isso aqui ele simplesmente seta que ele vai rodar e já desce aqui. Então vocês vão ver console, vão ver que esse console log aqui, ele vai aparecer logo no início da execução. Então, dentro da função principal,
principal. Deixa eu escrever com acento bonitinho aqui, né? Puxa vida, né? A função principal. Idade. Vamos ver o que valor que vai ter idade aqui. Does.idade. Beleza. Agora nós vamos brincar aqui dentro. Eu vou criar aqui does.idade mais console.log aumentando a idade. E aqui a gente vai imprimir does.idade. Certo? Bem simples. Vou rodar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Que absurdo. Antes de rodar, tem que chamar ela, né? Alteridade, ponto e vírgula, salvei. Vamos rodar. Olha só. A idade começou zerada, ele imprimiu ela zerada, e aí de 1 em 1 segundo, ele está colocando not a number, not a number, not a number. Isso aqui vai ficar infinito aqui. Isso daí que a gente viu no exemplo aqui, usando, de certa forma, né, estou usando o Node para rodar o exemplo lá, né? Ele também pode acontecer no navegador, tá, gente? Isso aí não é exclusivo do Node, não. No navegador também. E como é que você corrige, se você precisar usar o does, ou alguma coisa que envolva o contexto da função, e esse contexto você foi executar e percebeu que ele está mudando, e você não quer que isso aconteça. O que você faz? Simples, você vai utilizar o bind. Vamos ver no código aqui como resolver o problema. O que aconteceu? Vamos fechar isso aqui. Quando eu olho essa função, nos slides eu falei que as funções, o does corresponde a ela mesma, certo? E apesar disso daqui estar dentro dessa outra função, isso aqui não existe fora dessa função, só existe dentro dela. Em outra linguagem que nem Java e tudo mais, ele ia entender que isso daqui estava dentro dessa função e ia funcionar direitinho. Mas aqui o que acontece? Como ela é uma callback, uma função que vai ser executada depois, nós vamos criar uma callback nossa daqui a pouquinho. Esse does corresponde a quem? Não é essa função aqui, e sim a essa função anônima aqui. Então você percebeu que aqui não existe a variável idade. Então quando eu somo e mando imprimir, não existe. Por isso que ele dá not a number. Mas quando eu imprimir isso daqui, ele imprimiu normalmente. Como é que eu resolvo isso? Bom, eu vou resolver isso aqui com um negócio chamado bind. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui. Bind does. Então eu amarrei aqui o does nesse código. Tá? Vou salvei, vou rodar, olha o que vai acontecer agora. Idade 0, idade 1, 2, 3, igual a gente imaginaria que iria acontecer, certo? Então toda vez que você tem uma situação igual a essa e você precisa que o does aqui de fora entre aqui dentro, você tem que dar um bind, ou seja, amarrar, fazer uma amarração do does de um lugar para o outro. Tá, ok? O bind serve para outras coisas também, no momento oportuno a gente vê se for o caso, porque o uso maior dele é para esse tipo de situação, ok? Outro assunto, né, da nossa aula é a arrow function. As arrow functions são uma forma de função anônima e ela é extremamente usada em JavaScript, principalmente quando você cria uma callback. O que é uma callback? Callback é uma função que você chama depois no momento oportuno. Nós vamos ver aqui no exemplo de código que eu vou passar para vocês. Num dos exemplos a gente vai criar uma callback, tá? Que aí você vai ver ela sendo chamada e tudo mais. Uma coisa legal da arrow function é que ela não precisa de bind. Então você não precisa fazer o bind, o does dela é fixo, ele fica ali bonitinho, do jeitinho que você imaginaria em outras linguagens mesmo. Tá? Bom, beleza, vamos imaginar aqui então o caso da arrow function, né? Como é que eu resolvo? Vou dar um exemplo aqui que a gente pode resolver essa questão do does com uma arrow function. Como que eu transformo essa função numa arrow function? Primeiro que eu vou tirar o bind aqui, né? Porque não vou precisar dele. Olha só, essa função aqui, se você olhar aqui, ela é uma função que não tem nome. Então ela é uma candidata perfeita a uma arrow function. Olha só, eu vou tirar aqui a palavra function, vou deixar só os parênteses aqui, porque eu vou transformar isso aqui numa arrow function.
certo? E agora, tcharam, virou uma arrow function. Vou salvar e agora eu vou rodar. Olha o que vai acontecer. Mesma coisa, sem bind. Porque uma das coisas da arrow function é fazer essa amarração do does automaticamente, tá? Isso surgiu na versão nova do JavaScript, né, em 2015, e está até hoje. Outra coisa é como que você declara, né? Elas têm 3 situações para declaração. A primeira delas, quando nós não recebemos nenhum parâmetro, porque função não pode receber parâmetro. Então, a arrow function é uma função, ela pode receber. Então, são 3 maneiras de declarar. Quando ela recebe um parâmetro, quando ela recebe 2 ou mais parâmetros, e quando ela não recebe parâmetro nenhum. Eu falei fora da ordem que está aqui ainda, né? Para confundir mais. Mas vamos lá, vamos pegar a ordem aqui. Não recebe parâmetro, recebe um parâmetro, recebe 2 ou mais parâmetros, certo? Bom, se eu não receber nenhum parâmetro, como é que funciona? Olha, simplesmente a gente usa o parênteses, vazio, sem nada lá dentro, para indicar que não recebemos parâmetro nenhum, e aí a gente faz a seta, abre chave e segue a vida. Tá? Então aqui tem um exemplo, ó, abri parênteses, fechei parênteses, igual abrir chaves aqui é uma função normal, você pode programar o que você quiser aí dentro, fecha chaves, tá a função bonitinha criada aí. Legal? E se eu for receber um parâmetro? Se é um parâmetro só, eu não vou precisar do parênteses, eu simplesmente coloco o nome que eu quero para o parâmetro, no caso aqui, olha que coisa criativa, né? O nome do parâmetro que eu dei é parâmetro. Mas poderia ser aqui nome, poderia ser número, sei lá, qualquer coisa aqui, tá? Mas é um parâmetro só. Então você coloca a setinha, abre chaves, segue a vida de novo. É uma função como outra qualquer. E quando eu tiver mais do que um parâmetro? Bom, aí eu vou precisar do parênteses de novo. Vou abrir parênteses, vou enumerar aqui, no caso, os parâmetros, com vírgula, né? Parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3. Vou fazer a setinha, abro as chaves e aí segue a vida de novo, né? Outra vez aqui. Então, não se esqueça que todas as regras de declaração de parâmetros, aquilo fica igual, não muda nada, tá? Então, com isso daí, o que eu tenho? Eu tenho 3 maneiras de fazer a mesma coisa, que é meio estranho para quem está começando. Mas eu acho que vale a pena você entender, porque a gente vai usar demais isso, né? Agora, e o retorno de uma função, de uma arrow function? Você pode partir do princípio que ela pode ser igual ao retorno de uma função normal, tá? Isso é plausível. Como funções simples, por exemplo, imagina que você tem uma função, dentro dela só tem o return. Isso é muito comum, viu, gente? Return A mais B. Então eu tenho lá uma função soma, recebo A como parâmetro, B como parâmetro, e lá dentro eu dou um return A mais B, porque ela só vai fazer a soma dos dois. A gente pode deixar sem as chaves, e a gente omite a palavra return. É meio estranho o que eu estou falando, mas eu não vou escrever aqui no slide, não. Vamos para o código que lá você vai entender direitinho. Nós vamos criar uma função aí e deixar ela mais pelada até chegar no que a gente quer. Beleza? Vamos lá então. Agora vamos lá ver aquelas questões com relação ao retorno. Funciona da seguinte maneira. Imagina aqui que eu vou criar aqui, né, uma função 6. E vamos criar uma função aqui. Olha só. Vamos criar aqui uma variável chamada dobro, que vai receber aqui uma função. Function. Recebe um parâmetro que é o A. E aqui eu vou dar um return 2 vezes o A. Certo? E aqui vamos fazer ele imprimir aqui, ó, print dobro de 7. Salvei, vou rodar. Opa, deu um erro aqui, vamos ver o que é. Que print, cara. Eu tô ficando doido, gente. Ai. É que eu tô gravando também algumas coisas. Gravando não, tô preparando algumas aulas aqui de Dart. Pode ser uma coisa legal pra gente ver no futuro. E o Dart é o print, né? Ai, meu Deus do céu, tô ficando doido. Tá aqui, console.log, né? Cabeçudo. Vamos lá. Aqui, ó, 14. Beleza? Deu certo. Agora, olha só.
se eu tenho uma arrow function, eu quero transformar isso aqui em arrow function, vamos lembrar aqui que quantos parâmetros são aqui? Um só. Então eu posso tirar a palavra function. Eu vou aqui transformar isso daqui. Eu vou deixando esse Frankenstein aqui bonitinho, tá? Então aqui, eu tenho aqui uma arrow function. Vai ter a mesma coisa. Se eu for rodar agora, vai dar a mesma coisa. Eu preciso ter o parênteses? Não, eu tenho apenas um parâmetro. Então agora, se eu for rodar, 14 do mesmo jeito. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui também é o seguinte. Essa função só retorna 2 vezes A. Então, olha aqui, eu vou tirar essa chave daqui. Vou tirar essa chave daqui também. E vou tirar o return. Olha como ficou enxuto isso daqui. Então, ela recebe o parâmetro A e ele vai retornar 2 vezes A. Olha só, 14. Legal, né? Bom, isso aqui é uma das utilidades. Agora vamos fazer o seguinte, vou fazer um exemplo bem doido aqui. Vou chamar aqui de funções set.js. E agora vamos fazer um negócio doido aqui. Olha só, eu vou criar aqui uma arrow function, vou criá-la como constante, soma igual. Vou receber x e y, e eu vou retornar x mais y. Certo? Beleza, tá aqui. Agora eu vou criar uma outra função que ela recebe uma callback para ser executada internamente. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vou criar aqui uma outra função, chamar ela de imprimir resultado. Só que eu vou fazer também ela uma arrow function, eu posso fazer, não tem problema. Vai receber o parâmetro A, o parâmetro B e uma função chamada operação, que se eu não falar nada, lembra daquele lance lá de parâmetro opcional? Se eu não falar nada, ela vai ser a soma. Certo? Agora, olha que legal. Eu vou vir aqui, console.log, eu vou imprimir o resultado da chamada dessa função operação, passando o parâmetro A e B. O que isso vai fazer? Quando eu chamar aqui operação, ele vai pegar por padrão soma ou uma outra função que eu passar para ela, para ser executada recebendo o parâmetro A e o parâmetro B. Então ele vai receber os dois parâmetros e repassar para essa função aqui, imprimir o resultado. Então se eu chegar aqui agora, chamar ela, imprimir resultado 3,4, não passei, veja, não passei aqui a operação. Então o A vai ter 3, ó, o B vai ter 4 e a operação vai ser a soma. Então o que ele vai fazer? 3 com 4 vai dar 7. Vamos ver aqui esse resultado, se é isso aí mesmo. Tá aqui, ó, 7. Isso daqui então foi uma callback opcional aqui, tá? Agora, e se eu quiser criar a minha função? Eu posso fazer isso aqui, ó. Isso daqui que eu vou fazer agora é muito comum no JavaScript, tá? Então preste atenção. Imprimir resultado, 3,4. Aí eu vou vir aqui e vou definir uma arrow function. x,y, lógico que tem que ser uma que vai poder receber dois parâmetros, né? x,y, vamos fazer aqui a arrow function, e ela vai retornar x menos y. Tá aqui. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Faltou a vírgula aqui, né? Tô vendo que tá um vermelhinho ali. Foi, ué. Tá aqui. Então, olha só. Eu tô alterando. Eu tô enviando essa função como parâmetro para a operação. Como ele está recebendo alguma coisa, ele não vai assumir soma. Ele vai fazer isso aqui. Então, vamos ver o resultado quando eu chamar aqui. A primeira vez, 7. A segunda vez, menos 1. Por quê? 3 menos 4, menos 1. Vamos fazer de novo aqui, ó. Imprimir, resultado. Vamos colocar de novo 3,4, vírgula, vamos fazer aqui, ó, x,y. E aí a gente vai retornar x vezes y. Tá aqui, uma arrow function sendo executada. 3 vezes 4, 12. Legal? Bom, o que fica para você aqui, ó?
como declarar arrow function usando, nesse caso aqui, o resultado direto, ou no caso que está aqui, como eu crio uma arrow function um pouco mais tradicional, com conteúdo lá dentro, como é que eu faço. Então fica ligado aí, arrow function é muito utilizado e a gente vai fazer bastante, principalmente coisas desse tipo aqui, ó, passando como parâmetro uma função de callback. Então, callback, só para a gente guardar, vou repetir de novo, hein? Callback é uma função que é chamada por alguma função em tempo oportuno. Beleza? Só um detalhe antes da gente ir embora. Perceba que quando você pega uma função que já foi declarada, você não passa os parâmetros, você coloca o nome dela, tá vendo? Ó, igual tá aqui. No caso aqui, se eu quisesse passar a soma de novo, lógico que não faria sentido, mas eu troco tudo isso aqui por soma. Ele vai funcionar do mesmo jeito, tá ok? Então aqui, ó, vamos salvar aqui, você vai ver que vai imprimir 7 menos 1 e 7 de novo. Beleza? Gostou dos exemplos? Viu também como que a callback é interessante, né? Como você cria uma callback e tudo mais. Bom, gente, nós vamos ficar por aqui nessa aula para não ficar com tanta coisa assim. E na próxima aula a gente vai continuar. Se você gostou da aula, não esquece de curtir, compartilha com seus amigos aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. A gente tem aqui hoje no canal, estamos em 2023, aqui em fevereiro, nós temos em andamento um curso de C, curso de JavaScript e um curso de Node, tá? Então, a ideia do canal é fazer cursos aí de qualidade gratuito para você, tá ok? Não esquece de compartilhar com seus amigos e também, se você não é inscrito, se inscreve aí, beleza? Até mais, gente. Até a próxima aula. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C